Fala rapaziada, boa noite pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista, mas eu tô chegando nessa noite com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então você que tá chegando comigo, eu peço por gentileza pra você chegar já deixando o like, inscrevendo-se aqui no nosso canal, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias pra você ficar super bem informado. Então peço pra você agora, nesse momento, antes de qualquer coisa, deixar o seu like, verificar se você tá inscrito, se não tiver inscrito, se inscrever, hypar o vídeo, dar uma hypada no vídeo pra que nós possamos crescer cada vez mais. Chegamos a 54 mil inscritos, tá, rapaziada? 54 mil amigos já aqui na Gol TV. A nossa meta esse ano aí é chegar o mais próximo possível dos 100 mil inscritos, tá? Por isso que eu sempre peço no início aqui do vídeo para você deixar o seu comentário, porque eu sempre vou iniciar o nosso vídeo te valorizando, lendo você aqui e dando essa moral para você aqui nos comentários, tá? Olha aí, o Antônio Sampaio botou: boa noite, Jonas, abraço para você, valeu. O Wilson Oliveira botou o seguinte: grande Jonas, suas afirmações batem certo, abraço para você. Jonas, você só fala a verdade, parabéns, amigo, pelos comentários, obrigado, irmão, tamo junto. O Van botou: bom dia, Jonas, as movimentações do Bahia são sempre estranhas, de repente passou a liberar jogadores de graça. Tá falando aqui sobre o Iago Borducci, eu vou trazer isso sobre o Iago Borducci aqui, tá? O Soares Romântica, você está certo, abraço pra você. O Gilberto Cajueiro botou: pra mim o goleiro falho foi de longe a chuteira do Corinthians. Não entendi, cara. Vai para a Turquia, quase fechado, falando aqui sobre o Lúcio Rodrigues, né, que tem interesse, o Vasco da Gama, interesse em contratar o jogador. O Mr. Saulo botou: lembro do Viola no Vasco, último grande nome do Vasco no século. Calma aí, né, irmão? Pelo amor de Deus, teve Romário, teve Juninho Pernambucano, teve, bons jogadores lá no Vasco, né? O Al Costa: se tem uma coisa que eu detesto na comunicação é ser enganado pela manchete. Cara, mas tu não foi enganado pela manchete, não. No vídeo que você comentou, ô Al Costa, eu falei sobre os 3 assuntos, né? Eu analisei o pior momento, acho que, da carreira do Jean Lucas. Falei sobre a saída do Iago Borducci, que eu vou reforçar agora aqui, já foi confirmado. Todo mundo achou que ia pro Internacional e não vai pro Inter. O São Paulo acabou atravessando. E falei sobre a vinda do Lúcio voltando pro futebol brasileiro e justamente pro Vasco da Gama, tá? O Vasco quer, né? Querer não é poder. O Edson José Reis, ele botou aqui, ó: amigo, Bahia, outro time do Nordeste, tem que fazer gols. Se ficar dependente de regras de juiz ou VAR, vai ser prejudicado. Cara, mas tem que chorar, tá? Tem que chorar sim, tem que falar, tem que reclamar, porque o que a arbitragem tá fazendo com o Bahia é algo surreal, que eu nunca vi. O árbitro erra, cada rodada erra, mas contra o Bahia é uma parada constante. É uma situação constante que acontece com o esquadrão, tá? Deixa eu trazer aqui uma informação rápida, né? O Marco Moreno, que já estava treinando bastante tempo aí no Bahia, ele não viajou, ficou na Bahia, então não vai ser dessa vez também que o atleta vai poder estrear com a camisa tricolor. A tendência é que ele possa estrear aí em casa nas próximas rodadas, tá? A grande questão é que o departamento de futebol aí do Bahia não é muito claro, né? Sempre fala em relação à situação envolvendo o Marco Moreno, como ele está se recondicionando, mas a grande questão é que ninguém fala. Ele está machucado, ele veio machucado, ele tem um problema crônico, é só a questão física mesmo, né? É só a questão dele estar 100% fisicamente para poder jogar, enfim, é complicado, né? É bem complicado, tá? Hoje tem Fluminense e Bahia, nós teremos o super pós-jogo aqui, inclusive eu vou deixar aqui esse vídeo, já vai te redirecionar direto para o super pós-jogo, então já ativa o sininho, já fica ligado, porque assim que acabar o jogo a gente entra ao vivo no super pós-jogo aqui de Bahia e Fluminense no Maracanã. Eu ia pro Maracanã, tá, rapaziada? Eu ia pro Maracanã, só que tivemos praticamente um tornado aqui no Rio de Janeiro. Enfim, se o jogo do Bahia fosse mais cedo agora, provavelmente esse jogo nem iria acontecer, esse jogo seria adiado. Porque o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro hoje, eu nunca vi na minha vida inteira. E não foi com chuva, foi só com vento, derrubando casas. Cara, foi algo surreal. Passou, sim, um tornado pelo Rio de Janeiro no início da noite de hoje, tá? Então, assim, não vou me arriscar de sair na rua, porque tá o caos, tá? Verdadeiramente o caos hoje sai do Rio de Janeiro por conta disso, tá? Vamos lá, olha só, Rogério Ceni na partida de hoje não vai poder contar com o David Duarte, também com o Zé Guilherme. No lugar do David Duarte, Marcos Vitor deve ser titular, tá? E já no caso do Zé Guilherme, o técnico Rogério Ceni vai promover o retorno aí do Luciano Juba, que tá voltando de lesão, né? Enfim, então o Juba segue sendo e vai ser aí esse reforço caseiro da equipe do esquadrão. Provável time do Bahia para poder enfrentar o Fluminense logo mais. Teremos Ronaldo, Roman Gomes, Marcos Vitor, Ramos Domingues, Juba, Azevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor, Eric Pulga, Ademir e Alejo Vélez. Então, percebe-se algumas coisas nessa provável escalação, nesse time titular que treinou durante a semana, que
O Marcos Vitor voltou com muita moral, ele não tinha tanta moral, tanto que foi emprestado algumas vezes. O Azevedo ganhou a titularidade no meio campo, não se fala mais do Alexandre, está machucado aí novamente, mas o Azevedo ganhou e agora é o titular desse meio campo do Bahia, juntamente com o Rodrigo Nestor. O próximo, que provavelmente deve deixar a titularidade pelo que não está apresentando, é o Jean Lucas, imerecidamente. Tá? Porque o Eric sempre fica, né, com problema físico ou outro, enfim. E o Jean Lucas está se sustentando ainda na titularidade desse time do Bahia, mas a tendência é que ele perca também. Lá na frente, o Rodrigo Nestor ganhou, aliás, ali no meio, o Nestor ganhou do Everton Ribeiro, então o Everton Ribeiro hoje será banco, tá? Eric Pulga é outro também que precisa voltar a jogar bola, precisa efetivamente mostrar que veio, né? Ademir, para mim, não deveria nem mais estar vestindo a camisa do Bahia, eu acho que o ciclo dele já se encerrou e teremos o Alejo Vélez lá na frente. Então o William José na cabeça do Rogério Ceni, né? Eu acho que não deveria ser diferente, o Alejo Vélez hoje é titular e o William José ele é reserva. Aí você vai perguntar, Jonas, e o Kiko Oliveira? Cara, tá tendo alguma coisa interna, a gente tá apurando, e não é sobre condição física, não é um problema no tornozelo, não é ligamentar, não é com febre, não é com dor de barriga, tá tendo uma situação interna envolvendo o Kiko Oliveira, que o Bahia precisa resolver o quanto antes, e não é físico, tá? E essa causada, essa mentira não vai se sustentar para sempre, tá? A informação é que o Kiko Oliveira ainda faz um trabalho físico individual, mas a gente sabe que, na verdade, não é isso, tá? E na lateral esquerda, como eu disse, teremos a volta do Luciano Juba, porque o Iago Borducci acertou com o São Paulo. E aí eu falo para você o seguinte, vamos conversar aqui sobre o Iago Borducci. O Iago Borducci foi uma contratação dos mesmos moldes do Alejo Vélez. O Bahia contratou o Iago Borducci e o Iago Borducci só veio 6 meses depois, com uma expectativa extremamente gigantesca, com uma expectativa extremamente grandiosa, por ser um jogador que vem da Europa, foi homenageado lá pelo clube alemão, né, antes de sair e tudo mais, e não virou no Bahia. A grande questão, e eu deixo para você essa pergunta, para que no próximo vídeo eu possa até voltar aqui e ler os comentários aí de vocês, é se na cabeça de vocês o Alejo Vélez, o Iago Borducci, ele teve sequência ao ponto da gente ter a convicção de que ele não presta. Por quê? E concordo que em algumas partidas ele jogou, né, principalmente com a ausência do Luciano Juba, e não demonstrou muita coisa, mas ele não teve uma sequência, pelo menos que eu lembro, de 5 jogos seguidos, assim, sabe? Ele tinha alguns espasmos de jogar bem, mas daqui a pouco ele jogava mal, mas o Luciano Juba voltava e tomava a titularidade. A grande questão é que foi feito um investimento, o Bahia ficou esperando 6 meses para a chegada desse jogador, e agora ele é emprestado praticamente de graça para o São Paulo até o final do ano, né? E aí, quando você olha para o elenco, tu fala, pô, o Bahia tem peças de reposição? Tem o Zé Guilherme. Que está se mostrando um bom lateral, é jovem. Então, analisando pelo que foi falado pelo Cadu Santoro, cada vez mais a gente vai ver esse movimento do Bahia dispensando jogadores mais velhos, né, já rodados, e apostando em jogadores mais jovens para poder ser o reserva imediato, né, para poder ficar ali na terceira prateleira esperando uma oportunidade. Eu acho isso acertado. Tá? Eu acho isso acertado, eu não estou falando aqui que a saída do Iago Borducci foi uma saída equivocada, longe disso, não entregou o que se esperava dele. A grande questão é que a minha crítica será que só descobriram isso quando ele veio para o Bahia? Só descobriram? Valeu a pena ficar esperando 6 meses pelo Iago Borducci para ele entregar o que ele entregou? Será que também a galera não tem que ser cobrada? O scout, quem contrata, quem trouxe, porque toda hora é isso, tu traz igual o Kiko Oliveira, tu vai lá e traz o cara não joga. Se a gente for analisar os erros e os acertos da diretoria do Bahia, está errando muito mais do que está acertando. Nas contratações, está errando muito mais do que está acertando. Tanto nas saídas quanto na chegada. E aí que eu quero entrar e falar aqui mais uma vez para vocês em relação ao Álvaro Montoro. Até o presente momento, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, ninguém tentou a contratação do Álvaro Montoro. É um baita meio campo. 20 anos. É um baita meio campo. Evidentemente que a gente não sabe profundamente, né, se esse nome já está no radar, se o Grupo City, o Scout, já tem esse jogador, se foi negado, ou se realmente eles observaram esse jogador, né? Mas a grande questão é que a gente está aqui perto vendo esse jogador, cara, é um baita jogador. Ah, Jonas, mas por que Flamengo e Palmeiras não estão interessados neles? Porque eles já gastaram muito dinheiro. O Flamengo agora está contratando o Almada. Está tentando aí contratar o Luiz Henrique, porque esses times, diferentemente de como trabalha o Grupo City, eles querem jogadores prontos para resolver o agora.
E a gente sabe que a característica do Grupo City é contratar um jogador que possa ajudar agora, mas com uma visão de futuro. E o Montoro, o Álvaro Montoro, é um jogador perfeito para isso. Perfeito para isso. O Bahia não tem um substituto eventual para o Everton Ribeiro. Desculpa, não vai ser o Rodrigo Nestor. Ele pode calar minha boca hoje no Maracanã, que eu acho muito improvável. Esse tipo de jogo que vai acontecer hoje no Maracanã é o típico jogo que o Rodrigo Nestor se esconde. Espero que eu esteja completamente errado, espero que ele possa comer a bola. Mas é o típico jogo fora de casa que o Nestor se esconde da bola. Sabe, meus amigos? Então, tá aí uma oportunidade, né? O Botafogo tá precisando de dinheiro, tá se desfazendo de muitos jogadores, e simplesmente o Bahia se nega em chegar e observar um jogador que eu acho que caberia fácil, a longo prazo, por sinal, nesse elenco aí do Bahia. E o Montoro tá pedindo, pelo amor de Deus, me tire daqui. Né? Essa é a grande questão, tá bom? Lembrando que logo mais, acabando o jogo, tem um super pós-jogo aqui no canal Gol TV, e te convido para você estar com a gente assim que acabar o jogo. Já tá, a nossa live de pós-jogo já tá até criada, já fica ligado, né? Já até ativa o sininho aí para você ser bem informado. O super pós-jogo é aqui na Gol TV, então acabou o jogo, a gente chega, a gente traz as nossas análises e esperamos que a gente possa estar repercutindo um bom jogo e quem sabe até uma vitória do Bahia. Não vou ficar em cima do muro não. Tá secando o Fluminense? Tô secando o Fluminense. Tá? Então, espero que nós possamos, assim que acabar o jogo, a gente está analisando aqui uma vitória fora de casa e uma boa atuação do Tricolor Baiano, subindo ainda mais na tabela do Campeonato Brasileiro, tá bom? Então peço para você que está aqui comigo, deixa eu ler aqui um outro comentário rapidinho para valorizar a galera que sempre está comentando aqui, ó. O Iago entrou bem nas últimas 5 partidas, falando sobre o Borducci, né? Ele é um bom jogador para compor elenco, é melhor que o Zé Guilherme, inclusive, eu também não emprestaria. Emprestar de graça até o final do ano, cara. E você não sabe o dia de amanhã se o Zé Guilherme se o Juba vai machucar de novo, se o Zé Guilherme vai conseguir render, enfim. O Alex Chapro já discorda, ele botou, não é melhor que o Zé. Entrou mediano no máximo, sempre está lesionado e velho. Já mostrou muito pouco, não vai render nada. Tá falando aqui sobre o Iago Borducci, né? E como bota aqui, o Jota botou, como diz aquela cantora sertaneja, Roberta Miranda na música, vai com Deus. Então a torcida do Bahia não está muito, meu Deus, perdemos o Iago Borducci, não. Mas será que ele não seria um jogador para pelo menos ficar ali para compor o elenco até o final do ano? Ou vale a pena arriscar no Zé Guilherme? Eu tenho as minhas dúvidas. Será que ele jogou o suficiente, teve sequência suficiente para mostrar que realmente ele é ruim? Né? Enfim, o Inter estava interessado, o São Paulo estava interessado, e mais um jogador desse amaranhado que é trazido aí pelo Cadu Santoro, que simplesmente não dá certo no Bahia, né? Você que está comigo, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o jornalista, mas seu canal Gol TV, saudações, tamo junto, valeu.